Com a 93 é tempo de vitória. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. E estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 10 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia a você, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Estão ligados na gente aí na sexta-feira, porque o final da semana já chegou. E a nossa pergunta pra você hoje é: você faz jejum? Faz sempre? Por que você faz jejum? Você sabe por quê? Qual o propósito que você faz o jejum no final das contas? Tem gente que faz jejum errado. Se fizer jejum errado, adianta alguma coisa? Ou então, por outro lado, o que acontece? O que acontece, São as perguntas. Quem vai responder? Quem? Sempre digo que o bom que não sou eu. Quem vai responder hoje? Conta aí pra gente. Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane. A paz do Senhor, Marcela, a paz do Senhor JR, aos amigos debatedores, aos amigos ouvintes, um abraço. Vamos ver se esse pessoal tá jejuando certo. A nossa menina da mesa, Flavinha Afonso. Bom dia, Marcela, bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes. Hoje vai pegar fogo. Pastor Jorge Macedo, que é da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Bom dia, ouvintes da 93, aos debatedores e aqueles que estão ligados na melhor do Brasil. Um abraço e um beijo no coração. Bênção pura. E também o reverendo Júnior César, da Segunda Igreja Presbiteriana em Honório Gurgel. Bom dia, Marcela, bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, e com certeza esse debate vai ser uma bênção em nossas vidas. Já estamos juntos, Marcela, no ar da 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, olha aí, hein, ouvinte dizendo: a Bíblia ensina a jejuar e orar, mas vejo que há muita controvérsia sobre a prática do jejum. Jesus, além do período da tentação, ele jejuou? Há diferença no jejum do Antigo e do Novo Testamento? Outras religiões também ensinam a jejuar? Posso jejuar por causas próprias ou só no que diz respeito à vida financeira? Quais os verdadeiros propósitos de jejum e oração? Qual a forma correta do jejum cristão? Estamos juntos no Debate 93. Pastor Rafael, eu começo ouvindo o senhor nesse seu destaque inicial, né? Jesus, além do período da tentação, né? É um texto clássico aí, um registro muito especial. Ele jejuou, pastor? É a pergunta que faz ao ouvinte. Com certeza, JR. Até Jesus chegar à idade adulta, ele viveu como um judeu religioso normal. E a Bíblia relata que ele frequentava a sinagoga todo sábado. Provavelmente cresceu entre os fariseus. E só para começar, no retorno do exílio, os judeus jejuavam 5 vezes por ano, mais o jejum do Purim. Então são 6 jejuns por ano, que ele provavelmente cumpria. A gente sabe também que os fariseus costumavam jejuar 2 vezes por semana, me parece que terças e quintas, se bem me recordo, e ele provavelmente também cumpria esse jejum. O jejum é um hábito ensinado pela Bíblia e ele certamente cultivou esse hábito até o começo do ministério. Tem a impressão que a pergunta da ouvinte é no além, no sentido de a partir do ministério dele, além do período, depois do período da tentação, durante o seu ministério, aí implantando o cristianismo, as bases sólidas da igreja que temos hoje, se aí dentro do ministério de Jesus ele jejuou.
Olha, a gente não tem evidência de que ele jejuava depois do ministério. Eu acho até que provavelmente durante esse período não. Porque quando os discípulos de João questionaram, né, por que eles jejuavam e de Jesus não, ele respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chega o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Concordam, companheiros? Ou acrescenta ou... Eu fico com a primeira posição do pastor, né? Deixa eu só concluir um negocinho aqui. Sim. Embora eu não ache que ele tenha deixado de fazer os jejuns cerimoniais. Isso. Tá? Esse jejum obrigatório da lei. Eu quero colocar o seguinte: porque o judeu não jejuar no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, por exemplo, é até pecado para ele. É o dia que tem que jejuar. Esse dia, se não fizer nenhum outro dia do ano, esse dia tem que fazer. Então, assim, eu acho que ele manteve o cerimonial. Agora, como prática, a indício que ele deu é que eles iam jejuar depois que ele fosse. Então, o pastor Rafael, ele fez uma bela exposição falando sobre a questão sociocultural, né? Então, embora na Bíblia a gente não tenha registro, eu acho que esse é o cuidado que ele está tendo em não afirmar que realmente ele fez, mas historicamente, culturalmente, socialmente, embora a gente não tenha essa evidência no texto bíblico, tá? A gente tem como afirmar que ele continuou a prática do jejum, porque ele viveu numa sociedade que praticava isso. Ele era um judeu comum, como o pastor Rafael acabou de falar. Então, assim, embora a gente, como pastor, tenha uma certa dificuldade em afirmar aquilo que a Bíblia não diz claramente, né? Mas a gente aprende também quando for interpretar um texto, levar em conta o seu contexto histórico-sociológico. E o contexto histórico-sociológico, às vezes, nos leva a certas afirmações ou hipóteses quase que comprovadas, digamos assim, em relação a alguns aspectos bíblicos. Então eu, pastor, assim, tranquilamente, eu diria, ele jejuou, né? Eu creio que lá no Velho Testamento é chamado Dia da Expiação, tá em 23, Levítico 23, 27, que também ficou conhecido como Dia do Jejum. Então no Velho Testamento já jejuavam. O jejum, ele sempre foi benéfico, lógico e evidente. Quando se fala em jejum, fala em mortificação da carne, aproximação de Deus, né? Mais uma aproximação de Deus, objetivo, alcançando o objetivo. Então o jejum, eu creio que ele traz para a vida do crente, daquele que tem conhecimento a respeito do jejum, muitos benefícios, tanto espirituais como materiais. Eu creio que no tempo de Jesus, os judeus levavam isso e outras coisas muito a sério, mas não no sentido espiritual, verdadeiro do jejum. Tanto é que quando Jesus falou ali em Mateus 6 a respeito da prática do jejum, porque os judeus faziam o jejum para serem vistos, para serem notados, alguns deles, como os fariseus, se mostravam através dessa prática mais espirituais do que os outros. Então Cristo vai dar uma lição, uma demonstração, embora você vai ver em toda a Bíblia, não a formalidade do jejum, no sentido de que ele é uma ordenança e tem que ser feito tantos dias, tantas horas, não. Tirando o dia da expiação, como o pastor falou aqui, você não vai ver a ordenança do jejum, você vai ver as pessoas lidando com o jejum, fazendo o jejum por uma prática que os judeus tinham, dentro do seu contexto. Mas aí Jesus vai trazer nos seus dias, essa explicação, porque eles estavam fazendo o jejum da forma errada, com a motivação errada. Eu acho que tudo que você faz com a motivação errada não tem peso nenhum diante de Deus. Pergunto a vocês o seguinte, para poder ouvi-los sobre esse assunto, para poder ajustar. Nós vamos voltar ao jejum, mergulhar nele, como nós temos a pauta aqui, dentro do destaque dos irmãos e das perguntas dos nossos amados ouvintes. Mas para não perder essa boa explicação, essa questão da prática de algumas questões do judaísmo dentro da vida de Cristo, e se isso prosseguiu pós Cristo no sentido de igreja. Por exemplo, a interpretação que Cristo deu ao jejum foi como um ritual judaico ou foi como um sentido que o jejum de fato sempre teve? Se pensarmos, por exemplo, na presença de Cristo, ministério de Cristo, tá bom? Tô falando do ministério em diante, a presença de Cristo nas sinagogas, ela tinha a mesma característica da presença judaica ou ela tinha uma outra perspectiva?
além da Páscoa, que ele vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos, e aí há uma instituição da Santa Ceia. Alguns entendem que é um rompimento, outros entendem que é uma continuação. Para a gente poder discernir isso, e vou explicar o motivo, porque algumas questões judaicas são extremamente atraentes do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista da igreja hoje, mas elas não combinam com a perspectiva que o cristianismo estabeleceu ou no que o cristianismo foi estabelecido. Talvez fique um pouco difícil dizer isso eu quero, isso eu não quero, isso é, isso não é. Como é que vocês, irmãos, lidam com esse assunto? Não há, no primeiro século, uma diferenciação muito grande do que é judaísmo e do que é cristianismo. Aliás, a gente não pode falar em cristianismo no primeiro século, né? Cristianismo remete a uma institucionalização da fé cristã, da prática religiosa cristã. Isso daí a gente vai ter a partir do terceiro século, tá? Primeiro e segundo século ainda está tudo muito misturado. Você ainda tem ali práticas judaicas dentro do cristianismo, você começa a ter certas diferenciações fora da Palestina. Por quê? Porque chega um determinado momento da história que a quantidade de gentios na comunidade é muito maior do que a quantidade de judeus. Mas essa disputa entre judeus e gentios dentro da comunidade existia. E, basicamente, nessas comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano, a religiosidade judaica às vezes prevalecia, tanto é que na Bíblia a gente tem os chamados judaizantes que vão atrás defendendo essa ideia de que você tem que se tornar judeu, tem que circuncidar. Então essa disputa acontece. Estevão, por exemplo, ele se levanta para dizer, olha, vocês, a viúva dos judeus estão sendo atendidas e a dos helênicos não, tá? Então você vê que vai ter essa disputa tensão. Sempre, essa tensão na igreja. Outra coisa, quando a gente vai analisar documentos históricos desse período, é muito difícil, mas muito difícil, JR, você conseguir definir o que é cristão e o que é judaico. Você vai nas catacumbas romanas aí do 3º e 4º século, você não tem como afirmar categoricamente que aquela catacumba é judaica e que aquela catacumba é cristã, porque os símbolos foram muito misturados. Sim. E ainda hoje a igreja faz uso de símbolos judaicos nos seus cultos, nos seus templos e prerrogativas religiosas judaicas. Então, ainda está difícil a gente fazer a separação. Você imagina lá no início como era. Quando a gente analisa a vida de Jesus, a gente tem que entender que Jesus, ele não funda o cristianismo. Ele não funda o cristianismo. Tá? Jesus, a prática dele é uma prática judaica, certo? E de certa forma até reformadora em relação ao judaísmo. Mas todo mundo que olhava para os cristãos, para as comunidades cristãs, entendiam que era o quê? Uma seita, uma separação dos judeus. Então era um tipo de judaísmo ali no primeiro século que as pessoas olhavam. E a gente precisa entender o seguinte, a gente hoje tem um judaísmo muito homogêneo, porque o judaísmo de hoje descende do farisaísmo. Sim. Assim, ele pode em forma ser muito diferente, mas assim, a raiz é muito próxima. Na época de Jesus, você já tinha os essênios, que era um grupo religioso judeu dissidente. Você tinha os saduceus, que eram mais ligados ao templo, e você tinha os fariseus. Então você tinha grupos claramente definidos. Jesus cresce no meio das sinagogas da Palestina, ele começa o ministério dele pregando nas sinagogas, ele prega nas sinagogas até quase o final do ministério. Embora ele debatesse muito com os fariseus, ele estava sempre nas sinagogas deles e nas casas deles pregando e dialogando. Quer dizer, ainda que houvesse uma tensão, os milagres de Jesus e a autoridade da pregação dele os atraía. E assim, é uma história, a gente às vezes parece que você tem nos filmes, que você tem na história de Jesus, os cristãos contra os judeus. Não. É uma história de judeus por judeus para judeus. Jesus falou para os apóstolos, olha, não vão para a cidade dos gentios, porque eu vim para resgatar o povo de Israel. Vocês vão entrar nas cidades dos judeus. O ministério de Jesus é todo voltado para eles. Depois isso muda. Não, à medida que o judaísmo rejeita e o cristianismo deixa de ser, como o reverendo comentou, aumenta o número de gentios, há esse progressivo afastamento. Né? Isso não é uma coisa que acontece assim. É uma coisa, não foi intencional, seguinte, né? Jesus não tinha igreja. Não sei se não foi intencional. Quer dizer, quando Cristo diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Aonde? Quando está estabelecendo que chega até os confins,
Me parece claro que não se restringe mais. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos aqueles que me receberem, dei-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, há uma perspectiva desde o início do ministério de Cristo, embora nós tenhamos um período de foco, que isso se ampliaria. É claro que a gente do ponto de vista, tô citando os textos bíblicos apenas aqui. A gente tem uma leitura hoje desses textos. Claro, depois de mais de 2000 anos de história, digamos assim. Agora, pra gente é mais fácil entender essa história. A época. Claro. A época era o seguinte, até os confins da terra. Bom, os judeus estavam espalhados até os confins da terra. Então, primeiro a sinagoga. Eles iam primeiro a sinagoga. Verdade, sempre a sinagoga. Então, mesmo nos confins da terra, a prioridade da pregação do cristã era para os judeus. Fazer e depois, não tendo a aceitação, é que eles se dirigiam para o restante da comunidade. Já se sabe, por exemplo, os missiólogos explicam isso, que essa era uma estratégia missionária de Paulo, que entendia que se ele primeiro fosse aos gentios, os judeus não ouviriam. Então, aconteceu diferente quando ele chega na casa de Lídia, ali em Filipos, e ali não tem. Tá certo? Não tem, ele vai até lá. Um outro ponto em relação a esse assunto para vocês desenvolverem aí é o seguinte, Jesus instituiu a igreja? A igreja foi uma instituição de Jesus ou não? Jesus instituiu a igreja como comunidade espiritual, mas Jesus não rompeu com o judaísmo nesse sentido, ele continuou pregando. Vou dar uma coisa prática para você perceber. No começo do livro de Atos, eles se reuniam no templo e nas casas. Se tivesse havido uma ruptura, a primeira coisa que eles iam fazer era fazer outro templo. Não fizeram. O livro de Atos, lá no final, Paulo está voltando ao templo para cumprir votos e é preso. Então, Paulo, que é acusado de causar essa ruptura, de ser anti-judaizante, termina o livro de Atos indo ao templo cumprir votos. Então, assim, não, agora esse templo está rejeitado por Deus. Não, ele foi lá cumprir voto como bom judeu. Só o que ele falou foi o seguinte: o cristão judeu continua judeu e cristão. O cristão gentio é cristão e gentio. Não tem que juntar os dois. Mas ele não rompeu. Agora, quando Jesus disse, olha, eu vim para os que eram meus, os meus, né? Quer dizer, me rejeitaram. Então, isso aí abre-se uma porta. Abre-se uma porta para a evangelização através dos gentios. Isso, lógico, evidente. Os gentios sendo evangelizados pelos judeus, né? E se tornando, lógico, evidente, filhos de Deus através de Jesus, pela evangelização dos judeus. Mas aí abre uma porta, aí quebra como é que eu vou dizer? Quebra aí sai uma barreira, que havia um certo impedimento. Porque os judeus, eles ainda não entendiam, eles não compreendiam o que Jesus estava falando. Acho que eles não compreendiam a missão deles, que era para ser luz para os povos. É isso aí. E essa missão não foi levada adiante. Quando abre essa porta, eles passam a entender. Aí eles se tornam o quê? Eles passam a anunciar o evangelho aos gentios, e os gentios passam a desenvolver a tarefa que eram deles. Então, essa discussão de ser luz para os povos é uma discussão antiga. O livro de Jonas é uma discussão dessa. Sim. O livro de Jonas traz essa pergunta. Quer dizer então que eu não posso ter misericórdia desse povo que eu criei? Isso. Então essa discussão do livro de Jonas, essa discussão é antiga, né? O Deus de Israel é um Deus para todos os povos, ou o Deus de Israel é um Deus só para Israel, né? Então a gente vê a pregação das comunidades cristãs é uma pregação mais abrangente, não é? Mas não era fácil ser abrangente no primeiro século. Era muito difícil ser abrangente no primeiro século. Por quê? Pedro, por exemplo, ele foi questionado. Pedro, você entrou lá na casa de um gentio e comeu com eles? E Pedro até, o que ele faz? Ele leva testemunhas, para poder essas testemunhas observarem lá tudo que ele está fazendo. Aí quando ele vai prestar conta lá na igreja de Jerusalém, diz assim, olha, tá aqui as pessoas que foram comigo, eles podem confirmar tudo que eu tô falando. E o primeiro tabu foi quebrado dentro dele mesmo, então, né? Então entenda, não é fácil. Essa separação, até hoje, não é fácil. Essa crise local, né? Local ali no texto, essa crise onde nós estamos olhando o texto, observando, ela é evidente ali. Hoje nós conseguimos entender esses textos bíblicos de uma outra forma. Acho que há um consenso aqui entre os irmãos de que não há nenhuma possibilidade de que o cristianismo seja judaizado, ou de que nós venhamos a adotar práticas judaicas, e não estou, vejam bem, Jesus diz claramente, eu não vim descumprir a lei.
certo? Ele levou a lei para o lugar que era o da lei e que houve uma distorção enorme entre a hora em que a lei foi estabelecida e o momento em que ele estava. Como hoje também, grandes fundamentos da nossa fé cristã foram distorcidos. E essa distorção gera um esvaziamento, um esfriamento, uma desconstrução daquilo que era o projeto estabelecido pelo Senhor. Daí já aconteceu uma reforma. Alguns acreditam que seja hora de outra reforma, para chacoalhar o negócio e ajustar a casa outra vez, como um trem, um ônibus, um metrô, dá uma balançada, chacoalha, arruma todo mundo dentro outra vez. À medida que isso vai sendo observado, aí nós entramos aqui neste aspecto. Quer dizer, Jesus estabeleceu ali valores, princípios, modelos e estabeleceu discípulos, estabeleceu apóstolos, e nesse caso os apóstolos foram os enviados. Essa proclamação, ela foi alcançando outros povos, outras pessoas foram sendo evangelizadas, ouviram o evangelho, a boa nova, foram aí, posso aqui dizer, e vou usar essa palavra de maneira proposital, foram sendo cristianizadas. E à medida que foram cristianizadas, o crescimento da fé no meio gentil, ela se desenvolveu ainda mais e diminuiu, portanto, a influência judaica, que já não tinha tanta gente nessa mistura, nesse crescimento que aí estava. É isso, gente? O problema é que conforme você vai se distanciando do judaísmo, né, pela quantidade de gentios que tem nas comunidades, você também vai se aproximando do paganismo. Do paganismo, com certeza. Então, há uma luta. Porque essa relação cultural, essa relação sociocultural é muito interessante. Você acaba, as culturas vão se encontrando e elas vão adotando elementos uma das outras e formando Tanto é que quando, em relação ao jejum penitencial, que daqui a pouco a gente pode discorrer mais sobre isso, foi tirado, né, de dentro do catolicismo. Essa coisa de autoflagelação do corpo, mas flagela-se o corpo, mas não tem flagelo na alma. A alma não é flagelada. Mas Jesus ele sempre deixou algumas deixas. Quando tentaram apedrejar a mulher prostituta, o que ele faz? Ele entra em cena e diz: olha, se alguém não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele diz: vocês todos são pecadores. Ele está dizendo o seguinte: daqui para frente é diferente. Daqui para frente vai prevalecer a misericórdia, vai prevalecer o perdão, vai prevalecer a segunda chance. Porque lá no Velho Testamento, essa mulher, se não tem Jesus ali, ela seria apedrejada e morta. Com a intervenção de Jesus, que a coisa acalma. Só preciso lembrar nesse texto aí que ela não ia ser apedrejada porque não tinha presença do outro, né? Então, para ela ser apedrejada, tem que ter levado os dois. Porque os dois teriam que ser condenados. O que a lei dizia: foram pegos em adultério, leva os dois. Ali até fala, o homem e também a mulher. Primeiro o homem foi mais responsável. Mas entenda bem. Há tanto que Jesus, ele interfere, porque ele viu que a coisa ia ficar difícil ali. Eu tenho a impressão, companheiros, que embora a gente possa continuar discutindo, esse texto é fantástico, esse texto em especial aí, eles não subestimariam a inteligência e o conhecimento de Cristo a ponto de dizer, olha, que o homem não está aqui, então ela não vai ser apedrejada, né? Eles estavam com as pedras, está absolutamente claro que estava ali. Esse homem poderia ser apedrejado posteriormente. E se esse homem já não tinha sido apedrejado? Ou seja, o ponto aí que eu entendi do pastor Jorge é a graça que é estabelecida, é a mulher que é perdoada, e a palavra no final: vai, não peques mais. É isso, pastor Jorge? Isso é perfeito. A ênfase do judaísmo é que assim, você tem a lei que Deus deu, você tem a história de Israel, os profetas, e você tem o judaísmo sendo construído a partir dos debates sobre a lei e os profetas realizados nas sinagogas e pelos rabinos. Então, hoje em dia se diz, o judaísmo é a religião do Talmud. O que é o Talmud? É a lei de Moisés interpretada a partir das discussões dos rabinos. Então, quando os rabinos chegam a um consenso, aquilo passa a ter o mesmo peso de lei. E eles creem que junto com a lei, Deus deu uma tradição oral para Israel que foi preservada de boca a boca até os dias deles. É a lei oral. Então, assim, é bom deixar isso claro. O judaísmo não é só o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento de acordo com o Talmud. Bom, mas vamos lá. Qual é a ênfase do judaísmo? É a salvação e a justiça pela prática da lei. Quer dizer, você se cumpre a lei, crendo ou não crendo, você está praticando justiça. Qual é a ênfase de Jesus? Não. Novo nascimento e transformação de natureza para
mudar a essência do homem. E aí a lei se torna menos necessária. Você não tem que cercar o homem de tantas regras. À medida que você muda o caráter dele, as intenções vão ser boas. Ele tem que ter alguma orientação, mas ele não tem que ser tão estrito no mandamento, tá? Então, por que eu quero colocar isso? Aí a pessoa fala, não tem que jejuar. Não. Jesus jejuou, mandou os discípulos jejuarem, os apóstolos jejuavam, tem claro isso declarado no livro de Atos. Pode citar? Pode. Tá, então vamos lá. Livro de Atos. Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia haviam os seguintes profetas, tal. Certa vez eles estavam adorando o Senhor e jejuando. O Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo a fim de fazerem um trabalho para o qual os tenho chamado. Então eles jejuaram de novo. E oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. De novo em Atos 14, 23. Em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros, eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em que estes haviam crido. Então, a prática de jejuar para a consagração, para buscar a direção, São Deus, era a prática da igreja. Então, dizer, não tem evangelho fora da Bíblia. Você não pode pegar uma teologia, construir um raciocínio e a partir dele anular uma coisa que está declarada na Bíblia. Pastor Jorge, o senhor destacou a frase, há diferença no jejum do Antigo e do Novo Testamento? Isso, na minha opinião, claro, não há diferença na questão de propósito. Nós vamos ver Esther jejuando para chegar à presença do rei. Nós vamos encontrar Neemias jejuando para chegar à presença do rei Artaxerxes. Mas ali não diz, a Bíblia diz que ele jejuou. Lá no capítulo 1 nós vamos ver ele jejuando para chegar. Então, no concernente o jejum, a prática, para alcançar o objetivo, no meu entender, ele tem o mesmo direcionamento nesse lado. Entendendo? Eu quero alcançar uma bênção, eu quero alcançar um objetivo, eu vou jejuar. Um exemplo. A minha filha foi curada com 1 ano e 8 meses de câncer. Eu fiz 30 dias de jejum e consagração, lógico, evidente, 12 horas por dia. No final de 30 dias, eu levei ela no médico, o médico marcado, chega lá, o médico tua filha não tem mais nada, a radiografia, ela está curada de um câncer que o médico disse que seria terminal. 30 dias, um propósito meu, que eu fiz com o Senhor, e uma prova também, né? E no final de 30 dias, minha filha estava curada. Então, para mim jejuar, eu tenho que ter um propósito, tem que ter um objetivo, tem que ter um alvo. É claro que quando você pega a igreja, né, a comunidade cristã do Novo Testamento e coloca ela dentro do contexto judaico, você vai até entender que a questão dos propósitos ali eram diferentes. Mas quando você vai pegar os textos também, né, no Novo Testamento, a prática do jejum ela era diferente da do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento não tem muito esse negócio de afligir a alma, né? Você não vê textos no Novo Testamento falando sobre iminente perigo da nação para você jejuar. Você não vai ver no Novo Testamento textos relacionados à morte, à doença. No Antigo Testamento você tem tudo isso, né? Tô falando agora de texto, não tô dizendo que não era praticado. Estou falando de texto. Eu falei no sentido de propósito. Isso, eu entendo, eu não tô discordando do irmão, não. Tô só acrescentando, né? No sentido de textos. Os textos em si, né, do Novo Testamento em relação ao jejum são muito poucos. Então a gente não tem essas informações sobre a prática, né? Não tem como você pegar o texto do Novo Testamento e dizer, olha, jejum na igreja era assim, assim, assim. Não tem como fazer, né? No Antigo Testamento você tem uma gama maior de textos. Mas era uma coisa pessoal, do momento. Eu acho que sim, né? mais pessoal. Mais pessoal, né? do que coletivo. A gente não tem no Novo Testamento, vamos dizer assim, eu não posso supor que eles pararam de fazer uma coisa que se fazia no Velho Testamento, a não ser que isso é declarado. Tá? Vamos dizer assim. Por isso que eu não estou supondo isso. Tô mantendo o contexto. Agora, a gente tem um testemunho muito bom do primeiro século, que eu já uma vez citei aqui, que é o Didaquê, que é o primeiro livro que a gente tem cristão depois da Bíblia, que é um catecismo da igreja, em que o autor, o presbítero que escreveu, no capítulo 8, recomenda aos crentes que jejuem 2 vezes por semana. E para se diferenciar dos judeus que jejuavam às terças e quintas, ele fala, jejua às quartas e sextas. Para não fazer igual, segundas e quartas, para não fazer igual ao judeu. Mas há uma recomendação de um presbítero do primeiro século que os fiéis jejuem 2 vezes por semana também. Isso é inspirado por Deus? Não é. Isso é um livro histórico. Mas isso mostra uma prática da igreja, segundo século, perdão. Logo em seguida ao texto logo em seguida
ao texto do Novo Testamento ser escrito. Sim, mas o próprio texto bíblico, ele comprova essa prática. Não, eu tô falando assim, que ele recomenda que os cristãos também jejuem. Então, mas o próprio texto bíblico, os textos do Novo Testamento são cristãos. Há diversos textos bíblicos que apontam a prática do jejum. Ele aponta para a prática. E Jesus ensina mas como jejuar. Você não tem como, no texto bíblico, você pontuar que era o mesmo sentido que no Antigo Testamento. Porque você não tem as informações todas que você tem no Antigo, você não tem no Novo. Lógico. Então, entendeu? É isso. É um ensino prático. A gente comete com relação ao jejum o mesmo engano que comete com relação à oração. A gente às vezes acha que a nossa oração vai mudar a Deus. Não vai. Muda a nós mesmos. Muda a gente. Isso aí. A nós Por quê? mesmos. Muitas vezes a gente tem um problema e o impedimento para Deus solucionar esse problema está na gente. O jejum e a oração te santificam, te aproximam de Deus, te tornam mais suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes tiram o pecado que está na tua vida, que está causando um problema, ou te permitem se aproximar de Deus, se encher de unção e de graça para poder intervir. Porque assim, por que os milagres não acontecem tanto? Porque a gente também não ora e jejua tanto quanto eles oravam e jejuavam. Eles tinham mais unção porque buscavam mais. Eu concordo com o irmão que dentro dessa sua palavra, na realidade o jejum aproxima mesmo. Aproxima. Dá assim um refrigério, né? E aguça mais e a dá nossa crescimento, fé, crescimento e espiritual, inclusive. E dá. Incentivo. É uma disciplina da fé. A gente só não pode... claro, tudo isso eu concordo com tudo isso, mas tem que tomar um cuidado, porque nem todo mundo pode jejuar. E aí a gente está falando aqui, as pessoas podem estar lá dizendo o seguinte, olha, então eu tenho que jejuar, e às vezes tem diabetes, uma série de coisas. Nem todo mundo pode fazer isso. Tem gente que vai ficar mais próximo de Deus sem jejum. Tudo bem, então vamos só continuar no passo a passo aqui, no passo a passo, para poder caminhar com os nossos ouvintes e explicar. Então vamos lá, nós estamos aqui buscando a fundamentação bíblica, já observamos alguns textos bíblicos do Antigo Testamento que mantêm o jejum. A pergunta que segue é: outras religiões também ensinam a jejuar? É sim ou não? Sim, não precisa não dar nome de nada. Sim, então nós temos outras práticas religiosas que também têm no jejum um elemento importante para o relacionamento com, enfim, nós com o relacionamento nós temos com o Senhor Deus. Aí as perguntas surgem. Primeiro, posso jejuar por causas próprias ou só no que diz respeito à vida financeira? A pergunta é literalmente essa. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque essa nossa ouvinte, ela aprendeu assim. Só que no seu aprendizado houve uma dúvida. Ela quer apresentar a dúvida. Por mais que a gente estranhe a dúvida dela, tenham certeza, os companheiros, que essa é a dúvida de muita gente. Porque muitas pessoas estão entendendo que você vai prosperar na vida financeira com a prática do jejum. E aí eu quero resposta especificamente sobre esse assunto para eu poder desenvolver outras perguntas aqui. Jejum não é dieta sacrificial. Jejum é dedicação. Jejum é exercício para o nosso espírito. Jejum é o homem que busca Deus, que sente fome de Deus e que se abstém de alguma coisa para chegar a esse fim. Então, não só ela, como muitos de nós, fomos ensinados a jejuar, né? Por causas próprias, como está aqui, ou por algum motivo, Mas, na verdade, o jejum bíblico, né? É um spa para a alma, para o espírito, para se aproximar de Deus, para ter mais comunhão com Ele, para ver a Deus como Ele verdadeiramente tem que ser visto. Então, como a mim foi ensinado jejuar errado, a muitas pessoas foi ensinado assim. Então, eu acho que, como você falou aqui no princípio, deve haver uma reforma da reforma, para que as pessoas possam entender o sentido, a motivação para aquilo. Eu posso, assim, vou fazer uma associação meio simples. Ela deveria ser mais complexa. Vou tentar fazer de forma simples, tá? A questão é a seguinte: nós temos uma comunidade cristã, vamos voltar lá ao início, 1º século. Então essa comunidade cristã ela é composta de judeus e de gentios, certo? Então ela tem elementos do judaísmo e elementos próprios de religiões não ligadas ao judaísmo, certo? Então a pessoa que faz parte da comunidade cristã e adota a prática do jejum, se ela vem de origem judaica, o jejum para ela tem um sentido,
Então vamos lá. Dentro do judaísmo, por que as pessoas jejuavam? Jejuavam para se preparar para conversar com Deus, jejuavam porque às vezes estavam sendo oprimidas por uma nação, jejuavam porque havia um perigo iminente de guerra, jejuavam para trazer sucesso do retorno do exílio, por exemplo. Então, o judeu, o jejum para ele está ligado a isso, né? Quando você vai para os gentios, então para o gentio, vamos fazer um jejum. Então o gentio, ele tinha uma outra ideia sobre jejum. Então o jejum para o gentio tá lá ligado, por exemplo, a medo de demônios, né? Então você se preparava para enfrentar os demônios. O jejum para o gentio preparava um encontro com a divindade, então você passava por aquela purificação para se encontrar com a divindade. Às vezes, quando você era iniciado numa determinada religião de mistério, você também fazia isso em jejum. Quando você fazia ritos de fertilidade, também você fazia jejum. Após a morte, eles acreditavam que tinha que jejuar, porque se você comesse após a morte de alguém, você poderia receber algum demônio. Então essa é a ideia do gentio lá no primeiro século, quando se fala em jejum. Então agora você pega tudo isso e junta dentro de uma comunidade só, tá? Aí eu digo, nós hoje, quando pensamos em jejum, nós temos elementos de tudo isso. Agora, você tem que saber diferenciar quando a sua motivação para o jejum é uma motivação baseada no ensinamento pagão ou quando realmente é um ensinamento bíblico. Quando você toma, então, a Bíblia, né? E aí você trabalha a questão da igreja aí a partir de Atos dos Apóstolos em diante, os princípios estabelecidos. Aqueles que jejuaram. O pastor Rafael trouxe-nos aqui alguns textos. O que é que estava dentro da motivação explícita no texto, evidentemente, que nós podemos destacar como a motivação para o jejum naquelas ocasiões? Pois é, JR, na frase dela eu já percebi que o jejum está errado. Não, sim. Eu vou responder através da frase dela. Eu vou responder através da frase dela. Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. A gente jejua para se aproximar de Deus, para Deus transformar o nosso caráter. A gente jejua para ganhar autoridade espiritual, através da santificação. E à medida que a gente se consagra a Deus e serve a Deus, as outras coisas vêm por acréscimo. Você jejuar por um carro, por uma casa, eu acho que é colocar o dinheiro no lugar errado. Se aproxima de Deus, que as bênçãos que Deus tem para a tua vida vão te alcançar. Entendeu onde eu quero chegar? Quer dizer, essa é o ensino do Novo Testamento. O jejum te santifica e te aproxima de Deus. Então, não é por coisa. Agora, eu quero fazer uma ponte com o Velho Testamento. Só um instantinho, pastor. Eu estava querendo exatamente os textos bíblicos que o senhor mencionou anteriormente. De Atos. Atos 13, vou ler aqui para poder usar isso como exemplo. Quer dizer, nós temos aqui já as explicações históricas, agora a gente vai para a Bíblia e diz assim, olha, dentro do Novo Testamento, para trazer essa ideia da igreja, como é que os apóstolos desenvolveram isso? Como é que isso aconteceu? Então, Atos 3, então jejuando e orando, eles estavam aqui na busca de orientação de Deus. A gente pode, não estou querendo ser simplista, mas estou querendo ser didático. A gente pode trazer o seguinte, olha, o jejum ele é fundamental para a intimidade com Deus. Intimidade seria uma palavra simplista diante para poder traduzir isso de alguma forma. Os irmãos têm outras palavras que poderiam ser acrescidas para a gente poder trabalhar isso para o nosso ouvinte. Dizer o seguinte, olha, você não vai trocar por carro, você não vai trocar por casa, você vai buscar de Deus. A presença de Deus. JR, eu entendo assim, primeiro eu quero dizer que eu não sou contra jejum e nem quem faz jejum, tá? Não sou. Mas eu acho que tudo isso que o pastor Rafael falou aqui, você também deve ter sem o jejum, tá? Eu acho que não tem, você pode ter tudo isso sem o jejum. Basta você se consagrar a Deus. Então, eu posso ler um texto aqui, JR? Tá lá em Isaías 58. Primeiro, reverendo Júnior, eu queria só antes disso, eu tô tentando ajudar. Estou tentando, porque nós estamos aqui, são muitos assuntos, as muitas letras, né? Os muitos ensinamentos, todos eles fundamentais para o nosso entendimento aqui. A questão do jejum, trazendo aqui alguns pontos, né? Ainda que o pastor tenha um posicionamento que discorde um pouco do que está sendo dito, sem problema nenhum, como a mesa sempre é. Mas esse entendimento aqui é o quê? Tá certo? Então, se não é um sacrifício,
se não pode ser entendido, se eu jejuar por sacrifício, aquela coisa de a pessoa sofrendo, né? Ah, não aguento mais, entendeu? Ainda falta meia hora, meu Deus do céu, ainda falta 15 minutos. Esse tipo de prática sacrificial, ela não tiraria o sentido real, dependência de Deus, busca da presença ou intimidade. É esta ideia que vocês compreendem que seja a ideia do jejum bíblico, a ideia da busca da presença, da intimidade, da orientação de Deus que vai mudar a minha vida a partir dessa intimidade com Ele. Quando há a troca, a proposta de troca ou de receber alguma coisa, tá fora. Eu acho que vai tudo contra o que o pastor Rafael tá falando, entendeu? Motivação errada. Motivação errada. É como você orar, assim, entender isso assim, é uma relação de intimidade e confiança com Deus. Busque a Deus e a vontade dele e as coisas que Deus tem para você. Deixa eu ver se é isso, pastor. Quer dizer, alguém pode entender que jejuando obriga a Deus a te dar alguma coisa. É o texto que o pastor vai citar. Pode até entender isso. É o seguinte, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não é primeiro. Vamos ao texto de Isaías. É o texto de Isaías 58. Vou ler aqui, 58:3. Vou ler do 3 em diante, tá? Por que temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Por que temos afligido as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, prossegui nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando vós assim, como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma, consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso de dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então eu digo, JR, toda vez que eu jejuar, desconsiderando todas essas coisas, não tem o menor sentido. Não tem peso nenhum. Não tem o menor sentido. Entenda bem, olha só. Vamos trazer para o Novo Testamento e o sentido da menina, que ela está querendo uma resposta. Né? Mateus, capítulo 6, e verso 17 e 18, diz assim: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então eu continuo batendo na tecla que o jejum é questão de necessidade. Então quando eu jejuo, eu tenho uma necessidade. Quando eu jejuo, eu não tenho que jejuar todos os dias, eu tenho que ter um propósito para aquele jejum. E isso sempre aconteceu, tem que haver propósitos. Aí nesse texto, o irmão há de concordar que ele está corrigindo, ele está chamando a atenção. Está dizendo, vocês estão errados, né? Dessa maneira que eles transformaram a prática do jejum. Pior. Não é para deixar o jejum, é para também praticar. Exatamente. Pior é que a gente chama, que ele está fazendo o que hoje o pessoal chama na igreja de macumba de crente. Macumba de crente, fala isso. Jejua para Deus ferir o irmão. E Deus falou, vocês estão achando que eu não entendo, que eu não sei? Para ferir com punho iníquo, quer dizer, para Deus atingir o outro. Então, é entender que Deus pode ser encantado. Tô sendo perseguido no trabalho, vou fazer um jejum. Vou acabar com o meu chefe. O texto vai contra as pessoas. O texto vai contra isso, a motivação. Então vamos lá. Em geral, existe uma medida que a gente estabelece, a gente não, nós aqui não. Também os nossos ouvintes não. Outras pessoas, no Afeganistão, que julgam o outro a partir de suas práticas. Então, por exemplo, a pessoa jejua, ela tem uma tendência de ser identificada como mais espiritual do que aquele que não jejua. Jesus explicita isso no texto que acabamos de ouvir, e que aquele que jejua não deve proclamar. Isso. Lava o rosto, né? Lava o rosto. Ele não deve ficar contando para as pessoas. E tem gente que faz uma coisa curiosa. Ele marca o almoço. Você vai, a pessoa diz, ei, vai comer o que? Nada, eu estou em jejum. Por que marcou o almoço? Para você ver. Não, e o jejum então, se a pessoa precisa
precisa disso, ela perdeu todo o projeto que estava ali e ao invés de se aproximar de Deus, ela se aproximou de si mesma. Verdade. Como o fariseu que orando de si para si mesmo não viu que ele não estava sendo perdoado pelo Senhor e o justificado foi o outro. Então, esse entendimento é muito importante, irmãos. Não vamos olhar para os outros acreditando que aquele é mais ou aquele é menos, porque só Deus sabe quem é quem nessa história. E às vezes as pessoas usam em cima de um púlpito, eles falam que jejua, parece que querendo trazer para si uma santidade que não é inerente a ele. E Jorge, eu ouvi uma coisa uma vez que me assustou. 3-4 dias. Me assustou profundamente. Então, quer dizer, eu tô santo, eu tô poderoso. Pessoa dizendo que você não precisa jejuar. Eu jejuarei por você. Perfeito. Eu vi literalmente essa frase. Literalmente essa frase. E eu confesso a vocês, isso eu vi num programa de televisão, eu fiquei impressionado com a capacidade de uma pessoa externar um posicionamento tão fora do contexto bíblico e naturalmente algumas pessoas aceitarem isso como uma coisa simples. JR, eu li Nós precisamos encerrar hoje, mas vamos lá, Reverendo Júnior. Não, é que eu li uma frase parecida num livro, dá vontade até de dizer o nome, né? Mas tudo bem. Que era exatamente um testemunho de um pastor dizendo que foi orar por um enfermo e ele dizia isso. Que o enfermo falou, eu não tenho fé para ser curado. Ele disse, você não precisa ter fé não, eu terei fé no seu lugar. Então, hoje nós estamos aqui apertados pelo horário eleitoral que volta hoje, né? E aí a gente vê que esse assunto, ele continua, continua. Vou dar só um ponto aqui pequeno, mas observando aqui uma palavra que o Reverendo Júnior deu e eu pedi que ele não continuasse naquela hora, são as pessoas que não podem jejuar, que tem que tomar remédio, ou tem uma alimentação X, ou precisa se alimentar de tantas em tantas horas. Cuidado com isso, porque é fundamental que você tenha equilíbrio nesse aspecto. Correto, irmãos? É isso? Correto, é isso? corretíssimo. É isso? Todos de acordo? Há uma alternativa. Fala, qual é a alternativa? É jejuar de alimentos agradáveis. Perfeito. O jejum é sacrifício. Se você não pode jejuar absolutamente, tira os alimentos que te dão prazer. Alimente-se para subsistência. Porque o jejum tem esse sentido de sacrifício e de aborrecer a sua carne. Mortificação da carne. Então, assim, você faz, porque Deus, a tua oferta significa para Deus o que ela significar para você. Deus nunca vai esperar de você o que você não tem. Então, se abstém por um período daquilo que te dá prazer, para mortificar a tua carne. Eu diria diferente, Otério. Não pode jejuar? Não jejua. O tempo que você gastaria jejuando, você vai se dedicar mais à oração, mais à leitura da Bíblia e o efeito vai ser o mesmo. Não tem diferença, né? Deus, ele não olha para as nossas ações propriamente, mas para as nossas intenções, né? Aí, né? Propriamente para as nossas intenções. Irmãos, muito obrigado pela contribuição dos irmãos aqui, aos nossos queridos ouvintes. Pra gente é sempre muito importante aqueles que aqui estão, porque estão contribuindo para fortalecer e abençoar a vida dos nossos maravilhosos ouvintes que nos acompanham todos os dias. Eu agradeço demais a vocês e aos nossos ouvintes. Pesquisa 93. Nós perguntamos hoje se geralmente os nossos ouvintes fazem jejum em prol de quê? Então, por telefone, 70% deles fazem pela vida espiritual, 9% deles pela vida financeira e 21% deles afirmam que fazem por algum alvo, projeto ou sonho que eles têm. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, a participação de todos com a gente. A pesquisa é feita ao longo desde ontem, né? Até agora, ou seja, ela tem uma mistura muito grande e depois no final a gente fecha aqui, os ouvintes que participam da pesquisa vão crescendo e vão sendo abençoados aqui no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, J.R., eu sei que a salvação é para todos, importa que todos conheçam o evangelho, sei também que o amor de Deus é capaz de apagar os nossos pecados e nos dar uma nova vida, mas o que não consigo entender é alguém fazer maldade a vida inteira e lá no último suspiro se arrepender e morar no céu com gente que lutou para viver uma vida íntegra. Não seria fácil demais, não, hein? Qual a vantagem, então, de lutar para ter uma vida de santidade? Já ouvi falar que a graça é um favor imerecido, contudo eu confesso que eu não consigo entender, conta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros aqui no nosso estúdio. Pastor Rafael de Almeida, forte abraço, meu irmãozão.
Um abraço, JR. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal da igreja. A gente teve um fato muito triste essa semana. A secretária da igreja faleceu, a irmã Alba. Todo mundo muito abatido com isso, né? Quero mandar um abraço especial para o irmão Walter, para o Felipe, para o Daniel, que era uma família dela. E para toda a nossa família, que Deus console o coração de todos. Amém. Obrigado, Flávia. Obrigada, JR. Quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, aos nossos queridos irmãos amados ali da igreja em Belfor Roxo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, Reverendo Júnior. Obrigado, JR. Um abraço aos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. E foi uma benção. Acho que eu ficaria conversando sobre jejum com vocês um bom tempo aqui. Muito bom. Pastor Jorge, obrigado, querido. Um abraço a todos os ouvintes da 93, um beijo no coração, um abraço também para Bom Jardim, um abraço para Campos, pastor Gesiel, e um abraço forte, pastor José Carlos de Venda das Pedras. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Benção puríssima, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente aqui do nosso debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos hoje, temos aqui vários assuntos, né? E um deles é a questão do ebola, né, Marcela? Tá todo mundo aí preocupado, é pauta de toda a imprensa, especialmente porque chega ao Rio um paciente. Conta aí. Exatamente. Hoje o Brasil inteiro já acordou aí, alguns mais alarmados, outros menos, porque o africano Soleimani Ba, que é missionário, segundo as informações aí de dois grandes jornais aqui do Brasil, ele tem 47 anos, estava refugiado no Brasil há 19 dias. Ele saiu do país dele, que é da Guiné, num voo com escala no Marrocos, chegou na Argentina e entrou no Brasil em Cascavel por terra, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, o paciente apresentou um quadro de febre há 3 dias, só que ele não teve nem hemorragia nem vômitos, ele só está com essa febre. Exatamente porque a do Guiné, ele é suspeito de ter contraído a doença, mas ainda não há confirmação. Ele chegou ao Rio hoje pela manhã, por volta das 6:30 da manhã, já está em quarentena no Instituto de Infectologia aqui na Fiocruz, onde ele está sendo tratado. E ainda há pouco o ministro da Saúde estava dando uma entrevista em que pode-se haver, segundo ele, a febre já está controlada, não voltou, então pode ser que nem seja ebola, mas o Brasil já está aí atento e de certa maneira alarmado com essa notícia. E tem vários aspectos importantes, né? Um deles é tratar o assunto com a seriedade que precisa e os cuidados que precisa. Aparentemente, pelo que eu vi, os cuidados estão sendo estabelecidos, existe um protocolo específico para é um protocolo internacional. O outro lado é o aspecto que envolve o seguinte: você imagina bem, alguns países do mundo hoje, eles estão sofrendo esse tipo de situação muito mais próxima e sem condições de lutar contra. Aí aparentemente algumas pessoas, e a cena que eu imagino, que eu vou descrever aqui, é cruel, mas é como se dentro de uma casa estivesse uma infecção qualquer, e ali você tivesse 10 pessoas naquela casa. Todo mundo está do lado de fora e diz o seguinte: olha, não vamos ter contato com esses 10, porque esses 10 podem passar pra gente essa enfermidade. Então o que a gente faz? Fecha a casa. E aí as pessoas ficam do lado de fora, impedindo que as pessoas saiam. O que vai acontecer com aqueles 10? Eles vão morrer, porque ninguém vai cuidar daqueles 10. Meu receio em relação a esse assunto é que no que se refere aos países do mundo onde isso tem acontecido com mais intensidade, exista basicamente um cerco, como se estivesse cercando uma casa para impedir que as pessoas saiam de lá. Se as pessoas não saírem de lá, elas não terão tratamento. Se elas saírem de lá, corre-se o risco de que este problema se alastre e aumente cada vez mais. É um dilema, no melhor sentido filosófico, mas é uma questão tão séria que exige a participação de todos. É como se tivesse uma grande guerra, e vários países do mundo se unissem para lutar contra o inimigo XYZ. Esta é a hora dos países do mundo se unirem para lutar contra uma enfermidade, não contra a gente, não contra um povo, não contra um país, mas contra uma enfermidade. E qualquer um de nós aqui que já lutou contra uma enfermidade alguma vez, e você toma um medicamento, você sabe que você pode ter reações, não por conta da doença, mas reações por causa do medicamento. Então é hora de nós nos unirmos para que nós possamos reagir e levar o medicamento às pessoas que precisam. Estou dizendo isso em termos governamentais, Brasil e o mundo inteiro, é uma luta muito grande. E como igreja, onde está a igreja, gente? Está em todo lugar.
missionário que está aí, se é ou se não é, isso pra gente aqui é um ponto de menor importância hoje, nesse instante agora. Mas já foram padres, já foram missionários lá na Espanha, que estão se espalhando, tem um camarada nos Estados Unidos, enfim, vai se espalhando, a notícia vai se espalhando, o terror vai se espalhando e a gente precisa espalhar o trabalho médico que tem que ser feito e a nossa oração. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Nós não vamos orar mais agora porque tá batendo a nossa porta, mas sinceramente é assim que a gente ora. Quando tá longe, a gente ora longe. Quando tá perto, a gente começa a orar com mais intensidade. Seja este caso agora ou não, com a graça de Deus, eu espero de fato que não seja esse caso sim ou não, nós precisamos orar e clamar ao Senhor em nome de Jesus. Quero pedir a vocês que orem conosco sobre esse assunto, pedir o pastor Jorge para orar conosco. Vamos apresentar também a cura dos enfermos, vamos apresentar o consolo aos corações enlutados. Temos orado e pedido a Deus que abençoe para que aquela perseguição aos cristãos, meu Deus do céu, tanta gente morrendo, não só cristãos como jornalistas estão sendo decapitados e tudo filmado, registrado, é um terror, meu Deus do céu. Nós vamos orar para que isso cesse, para que o nome de Jesus continue a crescer e a se espalhar através da pregação livre do Evangelho, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma. Amado e soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos, pelos minutos, pela hora que passamos aqui agora, Pai. Queremos te pedir que tu, Senhor, entre com providência, intervenha, Senhor, em tudo isso que está acontecendo, Pai. Pessoas que estão sendo cometidas por esta doença, Senhor, que não há cura. Deus, que surgiu agora, Pai, e muitas pessoas estão, Senhor Jesus, apavoradas, outros estão desesperadas. Temos visto nos noticiários, Senhor, parentes chorando, outras pessoas, Senhor, não sabendo o que fazer, mas tu é a solução, Pai. Leva agora a paz, Senhor, leva a cura, Senhor Jesus, ó Deus, a essas pessoas que estão enfermas, Senhor, ó Deus, também, Senhor, essas pessoas que estão, Senhor, decapitando, Senhor, ó Deus, traga consciência, Pai, envia agora, Pai, o recurso, envia ali, Senhor, uma solução. É muito pesaroso, é muito triste nós ouvimos, nós temos o coração, Senhor, quebrantado, e quando vemos essas pessoas sendo decapitadas, Pai, isso aí nos dá remorso. Guarda nossos missionários que estão em terras longínquas, Senhor, pregando a tua palavra que cura, restaura, traz a solução, que essa palavra possa ser penetrada no antro onde estão essas pessoas, Senhor, e vidas possam ser salvas ali, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, o nosso país, o nosso Brasil, e te agradecemos, Pai. Abençoa também esta rádio 93, que tem sido, Senhor, bênção, Senhor, para milhares de pessoas. Toma, Senhor, toda a diretoria, o nosso irmão Haroldo, Evenise, Senhor, todas essas pessoas que fazem a diferença, Pai, em nossas vidas, na vida de tantas milhares de pessoas através dessa rádio. Toma cada debatedor, JR, toma em tuas mãos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.